Boa noite a todos, para quem não veio ainda. Bom, Tá bom? que Jesus nos abençoe, que a boa espiritualidade na casa, os nossos mentores, os nossos amigos nos intuam, para que nós possamos passar o assunto da melhor maneira possível e da forma em que precisa ser. Eu vou pedir desculpa anteriormente, eu esqueci o livrinho em casa. Existe um livrinho, Quem Tem Medo da Morte. Depois eu vou passar uma imagem que não é mais a imagem, é um palito de fósforo queimando já no finalzinho, né, do Richard Simonetti. Então esse livro, esse tema é do livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti. Mas eu já estava esquecendo de trazer um abraço lá dos amigos do irmão Atmos, da casa Atmos, do nosso lar, todos vocês, tá? Trazer um abraço para vocês. A gente costuma fazer sempre uma introdução com uma historinha ou alguma coisa. Hoje tem uma historinha até legal. Eu não sei contar historinha nem piada, então talvez ninguém ria. Mas eu vou contar. Então nós tínhamos um amigo antigo chamado Gutenberg. E o Gutenberg também tinha uma amiga Juliana. Mas o Gutenberg, ele tinha um medo danado da morte. Tinha, não tem, né? Tem um medo danado da morte. E aí um belo dia, Gutenberg se produz todo bonito e vai para uma festa. Todo bonito, todo produzido, e vai para uma festa. Essa festa era a fantasia. E o Gutenberg foi lá naqueles brechós antigos e procurou uma fantasia bem esquisita. Mas por quê? Porque ele havia recebido, na noite anterior em sono, da Dona Morte, o aviso que ela viria no outro dia buscá-lo. Chegou a hora, se desceu para quem não está vendo. Então a Dona Morte viria buscá-lo no outro dia. Não ri não, Juliana, que ela também vem. E aí, então o Gutenberg falou assim, cara, eu preciso dar um jeito de desviar da Dona Morte, enganá-la. E aí botou uma fantasia lá esquisita, diferente de tudo que já se tenha visto, e foi para a festa. Pô, que legal, uma fantasia bonita. E ele nada de tirar a máscara, para não ser reconhecido pela Dona Morte. E aí começa a festa e tal. A festa se prolongou, meia-noite, hora da Dona Morte. Não sei porquê, mas inventaram isso. E aí a Dona Morte aparece, toda de preto, vocês vão ver aí depois. Toda de preto, com aquela foice grandona, 2 metros de altura de foice, buscando o Gutenberg. Aí pergunta para um, pergunta para outro, ninguém viu o Gutenberg. E a Dona Morte chega para o Gutenberg, fantasiada. Olha, você é o último aqui, ninguém viu, e eu sabia que ele estaria hoje aqui, porque ele conversou comigo no sonho que ele viria para essa festa, a fantasia. Então eu vim buscá-lo, chegou a hora, foi combinado com ele, na noite anterior. Não conheço, não sei, nunca vi, não deve estar aqui não. Aí ela olhou para um lado, olhou para o outro, caramba, e agora? Eu preciso voltar com alguém. Eu tenho que voltar com alguém, eu não posso voltar de mãos vazias. Então é você mesmo, pegou na mão daquele fantasiado e levou. A gente está brincando assim porque a gente não tem como correr da única coisa que a gente tem certeza na vida, que é a morte. A gente brinca para que a gente se descontraia, mas é a única certeza. É a única certeza que a gente tem, que a gente vai, para o outro lado, vai morrer. Só que aí o intuito desse estudo é mostrar que esta passagem, ou desencarnação, ou falecimento, ou passagem, qual o nome que queiram dar, ela vai acontecer. Se escondendo ou não, Guto, ela vai acontecer, se prepara. Tá? Mas ela vai acontecer de que forma? Passa para mim, por favor. Olha lá, olha a foice. Olha a cara do Gutenberg aí. Eu não lembrava que ele tem medo, eu ia fazer dela, eu ia falar dela, porque ela sabia. Aí quando eu vi hoje que ele tem medo, eu falei, ele que está ali na foto, rapaz. É o que eu falei, essa aqui é uma capa antiga do Richard Simonetti, mas agora só tem... Eu acho que essa capa ficou meio esquisita e pediram para trocar, ele fez um palito de fósforo queimando
da cabeça até o final, e quando chega no finalzinho apagou, né? Está apagando, aliás. Passa de novo, Ju. Eu esqueci o livro em casa. Mas aí, o nosso intuito então aqui é trazer esse estudo, esse conhecimento. O que acontece no momento derradeiro, aquele momento em que a dona Foice está ali do lado do Gutenberg e fala, não está aqui, então vai você mesmo, que eu tenho que levar alguém. O que acontece nesse momento que a morte se nos apresenta? De alguma forma, dormindo, acordado, de qualquer maneira. Ju, você tem medo da morte? Sem perguntar para o Guto e para a Juliana. Você tem medo da morte? Vai, Ju. Está preparado para ela? E aí, eu vou dar uma pausazinha. Nós temos que estar preparados para a morte. Estava falando, brinquei com ela agora há pouco. Você tem medo? Eu tenho do que vai acontecer depois. E é justamente essa a questão. O que vai acontecer depois depende da gente agora. E a gente é espírita. Se imagine um espírita chegando lá fora e falando que tem medo da morte. A gente ajuda uma resposta até legal. Eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo do que vai ser depois da morte. Esse sim, aí sim. Esse é o X da questão. E é justamente nesse X da questão que nós temos que trabalhar. Não é com a morte. A morte não tem jeito. Ela vem. Ela virá. Tá? Ela virá. Mas como ela será, é aí que a gente vai ter que trabalhar. É conosco, não é com casa espírita, não é com passe, não é com nada. É conosco. Vamos lá, Ju. Sabe para onde vamos? Talvez essa daí é a questão que a gente não saiba. Nem, é claro, a exceção daqueles mais espiritualizados, né? Exceção daqueles que já são bons aqui neste planeta e não em outro melhor que esse, que já são bons aqui. Chico Xavier, tem alguma dúvida? Não tem, né? Divaldo? Difícil, né? Então a gente sabe que tem espíritos que estão em missão aqui para nos auxiliar, para nos mostrar. Vou andar, porque a Maristela já puxou minha orelha antes de acabar o tempo, pai. O que nos espera do outro lado? Eis a questão, mais uma. A gente está estudando o nosso lar, para quem está estudando com a gente, sabe, ver ali os acontecimentos que tem lá do outro lado. O que André Luiz passou. Entendeu? É difícil? Vamos lá. E aí, a gente tirou do livro do André, do Richard Simonetti, do livro Que Tem Medo da Morte, tem essas gravurinhas, é dele. Foi um desenhista, no DVD que tem do livro, para quem não sabe, o Richard Simonetti, ele morava em Bauru, né, no estado de São Paulo, interior de São Paulo, uma cidade grande lá, 5 horas, 6 horas de São Paulo, mais ou menos, e ele tinha um centro, ele fundou o centro espírita lá. E a cidade dele é 80 quilômetros da minha, onde eu nasci. Então, geralmente, quando eu ia no início do ano, eu encontrava com ele na minha cidade. Ou eu ia em Bauru e encontrava com ele no centro espírita. Então, a gente não conversava, mas eu conhecia e tive a oportunidade de umas 2 ou 3 vezes trocar umas palavras com ele. E uma dessas vezes foi quando ele foi levar o livro lá no centro espírita da minha cidade. E ele autografou, e nesse centro, nessa promoção que ele levou na época, tinha um DVD. Eu tenho esse DVD em casa com isso daí, com a palestra dele. Ele explicando esse livro, explicando. Então, os desenhos foi um rapaz que fez para ele. Mas vamos lá. Por que eu comecei com o livro dos Espíritos, questões 149 a 152? São as questões que falam da alma, do corpo, da morte. Para a gente fazer uma pequena introdução, para a gente entrar no assunto do Richard Simonetti. Só um passo, mas acho que não vai ter não. Dá uma passadinha e volta. Isso, volta. Volta. Isso. Então, a 149 sobre a morte. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Aí os espíritos respondem: há o laço que liga a alma ao corpo. Então, agora aqui a gente tem que entender uma questão. Esses dias atrás a gente debateu sobre, ou semana passada, não lembro, sobre o fio de prata, como queiram, né? Aquele cordão,
não é esse. Esse laço que está se tratando no Livro dos Espíritos não é aquele cordão fluídico que liga o espírito ao corpo quando se dorme e em desdobramento se vai para o mundo espiritual. Não é esse. Esse fio é como se ele envolvesse todo o corpo do espírito, do encarnado, que envolve todo e sai mais grossinho, como se fosse uma corda que segura um navio, por exemplo. Esses laços são lacinhos bem tênues, bem finos, como se fossem você, embrulhando um presente grande com vários lacinhos. Vários lacinhos. Tá? Então, o nosso corpo está ligado ao nosso perispírito e ao nosso espírito por esses lacinhos, bem tênues. Ele vai falar mais aqui. A garganta hoje está complicada. Então, isso foi a 135. A 135A, ela vai falar assim, de que natureza é esse laço? Então, Kardec insiste. Semimaterial. Isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam se comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. Então aí ele está falando praticamente do perispírito, que são esses lacinhos, mas aí ele se forma como um todo. Kardec comenta depois dessa resposta. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeira, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Nosso princípio vital é o mesmo dos animais, sendo um pouquinho mais, quintessenciado. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. E o terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito que liga a alma ao corpo. Tais num fruto o germe, o perisperma e a casca. Olha a sabedoria, olha a capacidade desse homem. Claro que ele foi intuído ali, mas a capacidade como ele teve de colocar para a gente em 3 itens: o corpo, o perispírito e o espírito. E quando a gente fala alma, esta alma é quando está encarnado. Quando está desencarnado é espírito. Tá ok? Para a gente não esquecer mais isso. E aí ele coloca aqui tal num fruto. E quando eu estudei isso aqui, eu ouvi alguém no IEBM lá atrás, a gente estudando, quando eu comecei no Espiritismo, e o instrutor, não me lembro quem é agora, deu a ideia desse fruto. Ele fala aqui, num fruto, tais um fruto, o germe, o perisperma e a casca. Pensem no abacate. Casca do abacate verdinha, durona, nossa pele. Depois vem a polpa, perisperma. Germe. O que é o germe? É da onde sai a árvore, a semente. Então é o caroço do abacate. Aí você fala assim, pô, mas quando eu abro o abacate, em volta do caroço tem uma outra pele. A gente não tem como saber como é que é isso lá dentro da gente. Mas a nossa vida é uma imitação de tudo que Deus fez. Então, a partir daí, daqui a um tempo, a ciência vai descobrir algo a respeito disso. Então, como foi nos passado? Que essa pelezinha que envolve aquele espírito ali, seriam esses lacinhos, por exemplo. Só para você ter uma ideia, tá, gente? Não é que seja isso. É uma colocação alegórica que nós fazemos para se ter uma ideia. Tá bom? A 149, então dá uma pulada, tá? A 149, que sucede à alma, então a pessoa encarnada, né? No instante da morte, volta a ser espírito. Olha a diferença. Tá? Isto é, volta ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. O mundo real, então, lá. Okay? Aqui a gente passa um pequeno tempo. 150.
E aí é que vocês têm que ter medo. Porque aqui a gente passa assim, 80, 90, no máximo 100, 100 e pouquinho para alguns, né? Mas e lá? Talvez a gente passe lá, como se tem noção, se tem sabido, tem gente que está há quase 1 milênio perdido nas trevas. Se comprais nas trevas. 1000 anos. Tá? Jesus Cristo demorou 1000 para entrar. Para voltar. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade. Então, após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Sim. Jamais ela perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, tudo que nós aprendemos aqui, nós guardamos. E a alma, agora ele falou de alma aqui, o espírito, conserva. Tá? Ele vai com o seu perispírito para lá. Dentro da 149A, como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, ele colocou do seu, vários planetas, e que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Então o espírito vai com o perispírito. São esses lacinhos que são soltos entre o perispírito e o corpo que voltam. Então, o espírito, até ser um espírito superior, ele ainda necessita desse perispírito aurido aqui no nosso planeta. E quando vai para um outro? Se for um planeta melhor, vai aurir um perispírito melhor, mais sutil. Mas e se tiver que voltar para um planeta? Edson, vai regredir? Não, não vai regredir. Vai levar o conhecimento. Mas se não está apto a ficar nesse planeta, haverá próxima ranger de dentes. Será exilado. E aí leva tudo que conheceu, mas lá vai ganhar um corpício mais esquisito, mais grossinho, mais feio. Por exemplo, quando o homem apareceu no Egito, né? Quando a raça adâmica apareceu. Tá? Eles eram uma pele mais grossa. Eu ainda falo que eu tenho a pele muito grossa, porque eu estou cheio de cabelinho, cheio de pelo. Fazer o quê? Vamos lá. 149B. Tem que mudar bastante ainda. Resquícios. Resquícios. Fazer o quê? Tem que melhorar. A alma nada leva consigo deste mundo? A alma nada leva consigo deste mundo? Nada. Nada. A não ser a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor. Conforme o uso que ela fez da vida, quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Tudo que está aqui, ele chama de fútil. Porque a gente acaba-se agora para voltar depois. A futilidade aí, não é que a gente usou isso aqui de qualquer maneira, não é isso. Porque isso volta para o espaço, volta para a Terra. Né? 151. Que pensar da opinião de que dizem após a morte, a alma retorna ao todo universal? Aí ele responde assim: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, como agora aqui, és parte integrante dela, mas não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Então nós pertencemos a esse todo que Deus criou. Só que nós somos, cada um é um. Eu sou diferente de cada um diferente de mim. Mas nós somos um todo nesse momento. Nós estamos em assembleia. E assim, quando voltarmos, também. Então eu posso dizer que eu volto para o todo. Tá? É que tem espíritos que querem complicar a situação que está no livro dos espíritos e tentar explicar e colocar o seu entendimento, e não é bem assim, né? A gente tem que colocar o entendimento dos espíritos primeiramente, de Jesus e depois de Kardec. Pode passar. Desligamento desencarnatório. Então a gente viu na música, né, lá nos primeiros slides inclusive, aquilo ali, então, um rapaz lá, um espírito tirando com a chave de fenda os lacinhos, tá vendo lá? Então não é um laço só aqui, ó, são vários.
Tá? Ele está tirando os lacinhos. Tá? Então, desligamento. Deixa eu ver o que está aqui. Como se dá o desligamento do corpo físico? Para que o espírito se liberte, como está ali, deve ser desligado do corpo físico, ao qual está entrelaçado, quando reencarnado, por laços fluidos que sustentam a nossa união com a matéria. Então, embaixo, matéria, em cima, espírito com o seu perispírito. Vamos tirar esses lacinhos e vamos subir. É claro que ali é uma ilusão, é uma alegoria, né? Claro, o espírito não é bem assim que acontece. O cara lá com a chavinha, não é bem assim, tá? Mas existe ali os espíritos em volta da gente naquele momento para sanar esses problemas. A maneira como se completa essa desencarnação ainda é inacessível ao nosso conhecimento e à ciência atual, mas não será em breve. Esse em breve, é claro, é um espaço longo de tempo, dependendo da capacidade e de aceitação dos homens da ciência. Capacidade se tem para chegar lá já. Mas e a questão de aceitação? Não é? Então, eles ainda não entendem e não aceitam que isso tudo acontece no mundo espiritual. Não acontece aqui no mundo. Ah, mas o corpo não está aqui? Tá. Mas alguém daqui vê? Exceto aqueles que têm evidência? A gente não vê. O corpo está lá em cima de uma pedra, no hospital, onde quer que seja. Mas tudo está acontecendo no mundo espiritual, paralelo. Ali é o ladinho, mas em paralelo. De acordo com várias informações dos espíritos, e sem entrarmos, portanto, em detalhes técnicos, o desenlace começa pelas extremidades, pelas laterais do corpo. Se diz assim, o pé começa a gelar primeiro, né, Maristela? Meu pé gelado, ela ri pra caramba. Eu até no verão eu boto meia para dormir. Vai fazer o quê? Eu comecei. E vai lá. O desenlace começa pelas extremidades e vai se completando na medida em que são desligados os cordões fluídicos. Aquilo que está ali. Culminando com o cordão fluídico do coração, não é do cérebro. Quando este perde, então, a sua sustentação perispiritual e deixa de funcionar, cessando a circulação sanguínea, e a morte ocorre em poucos minutos. O cérebro, morte cerebral, pode acontecer se o coração estiver batendo, está vivo. E não sei o que, pulmão, não sei o que. O coração estando ali, mesmo que for bem, minimamente batendo, tem vida. É por isso que a maquininha é no coração, para ressuscitar. Senão, se fosse aqui, ó, não ia adiantar. É por isso. Tá? Então, o último laço a ser retirado, em condições normais de desencarne, a gente vai falar, a desencarnação, é o do coração, é o músculo. Vamos lá, vai passar. O mérito. Sim, o mérito. Ali tem um espírito trabalhando, está dormindo, naquele momento ele dorme um pouquinho, tá? Alguns, não são todos que dormem, porque não tem aquela condição ainda de entendimento da morte, tá, medrosos? E aí então, dependendo do mérito dele, ele vai ter esse desenlace tranquilo, dependendo da questão como ele vive a sua vida na Terra, desde o primeiro momento, mas há a chance de se mudar a partir de agora, tá? Aí você vai ter um desenlace um pouquinho mais complicado. Mesmo se for acidente, vamos falar, também. Não se adiante, vamos falar. Passe o slide. Processo de reminiscência. É um balanço, né, como o Richard Simonetti coloca lá no livro, tá lá o título da coisa, é um balanço. Está ali um contador, Gutenberg, fechado para balanço. Ele está com medo da morte, ele está chegando a hora, meu Deus, tem que contar as contas. Aí, Guto, cuidado, hein? Faz oração. Faz oração. É um balanço existencial que se faz naquele devido momento, naquele derradeiro momento da desencarnação. É um balanço que você faz ali. É um processo de reminiscência. O que é isso? A mente de quem está ali moribundo para desencarnar volta no tempo. E já li em alguns livros que pode voltar no tempo até em outras vidas. E é nesse pequeno momento
que às vezes se arrepende e consegue sair do corpo mais tranquilo, mesmo sendo um materialista, mesmo sendo um descrente. Falamos isso ontem no estudo. Eu vou ler aqui rapidinho, que a hora está passando, mas ela vai puxar a orelha. No momento crucial da morte, é disparado um curioso processo de reminiscência, onde o moribundo revive em curtíssimo espaço, bem pequeno mesmo, é coisa de minutos, tá? Espaço de tempo, as emoções de toda a sua existência, toda, desde criança até, assim, ó, um foguete. Como se fosse um filme com imagens em velocidade vertiginosa, velocidade imensa, mas ele está sentindo e vendo tudo aquilo ali. Então é rapidinho. Isso vamos voltar a falar rapidinho mais à frente. É um balanço existencial. É um contador que tem medo fazendo um mecanismo psicológico automático que pode ser disparado nas atividades da sua consciência. Vou passar por favor. São 24, eu estou no sexto. Já falei? Vai. Rápido, Ju. A culpa é da Ju. Dificuldades no retorno. Indivíduos equilibrados. Dificuldades na hora de voltar. Conforme vai ficando mais debilitado, e na derradeira hora, o corpo ele vai perdendo a sua vitalidade. O corpo, mesmo quem esteja doente ou quem esteja bom, vai perdendo. Então tem gente que desencarna suave. Nossa, minha avó não tinha nada, não tinha problema de saúde nenhum. O médico disse, a velhinha que o pavio dela está no final. Então ela morreu suave, rindo, com aquele aspecto lindo. E minhas irmãs lá chorando, a gente vai falar sobre isso, sobre essa questão do final. E ela foi, todo mundo foi embora, o médico, não, ela está bem, tá? Me deu uma melhorada. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Então, tem espíritos que dormem para morrer, que é aquela questão que nós falamos ali atrás. Está numa condição já de entendimento, dorme para morrer, e não tomando conhecimento da sua transição. É dado tipo um calmante ali para ele dormir e vai passar. Só que tem espíritos que nem com isso conseguem, então não se tem como dar esse calmante. E aí a transição é dificultosa. Já tem espíritos que nem esse calmante precisa, porque ele está vendo a sua saída, está vendo a sua retirada dos laços e saindo do seu corpo. E eu acredito que tenha sido assim com o Chico, né? Às vezes é capaz de eu ajudar aqui, peraí, vou desamarrar aqui esse sozinho aqui. Tem isso também. Vamos lá. É por isso que a gente tem que ter ciência e compreensão da morte, para não ficar despreparado, medroso, com medo, receoso. A morte não dói. O que dói é o que vai acontecer com a gente depois. Né? Então, despreparados, a gente tem que se preparar. Tá? É por isso que a gente vê nos livros de espíritas e outros, muitos espíritos sofredores, porque não estão preparados. Vamos. Morte física e desencarnação de espíritos. Delongas do desligamento. Deixa eu lembrar o que é isso aqui. Demora do desligamento. Morte física. Tá. Quando se tem um infarto fulminante, costuma-se dizer que o indivíduo não sofreu e que foi uma morte rápida. Mas não é isso. Não é exatamente assim que se dá. Tá? Por quê? Porque ele fala aqui, ó, o Richard Simonetti fala assim, pois é uma morte indesejada. Você não está esperando um infarto. Você às vezes está com um jovem de 20 e poucos anos. Eu tive notícia esse tempo atrás de um jovem de 16 anos que teve um infarto, gente. É a programação espiritual dele. Mas você imagina, né? Então, um senhor de 75 anos a gente já todo bom de físico e tal, de saúde, tem um infarto, desencarna. A gente já fica assim, né? Então ele fala aqui, ó, é uma morte indesejada. Haja visto que falece em plena vitalidade dos órgãos e poderá ter problemas no desligamento e adaptação se você não tiver compreensão. Já uma doença como o câncer, por exemplo, com dores prolongadas, sofrimentos atrozes, com definhamento lento, acredita que seja uma morte horrível devido ao sofrimento. Mas esta é uma morte boa. Ele chama de morte boa, tá? Morte boa. Pois as dores e sofrimentos físicos atuam como um inestimável recurso terapêutico, como se fosse um filtro das impurezas, das ilusões do mundo e das vicissitudes morais.
Então, todas aquelas dores, aqueles sofrimentos que passam, principalmente no câncer e em outras doenças, são filtros. É como o rim limpando a água, né, que a gente ingere, os líquidos que a gente ingere. É o fígado limpando toda aquela gordura, aquelas coisas que a gente come. E é assim que acontece com essas doenças. A gente vai filtrando, a gente vai se depurando. Tá? Passa, por favor. Melhora da morte. Melhora da morte. Não aceitação da perspectiva da separação. Então, gente, comecem a se preparar, comecem a tentar entender. Então, ó, estão tentando puxar ele mesmo segurando a perna dele lá por baixo, ou alguém segurando A lá. família não quer deixar ele. É exatamente isso, é o que a gente vai falar, melhora da morte. Os gestos de inconformação e desespero com a separação geram fios fluidos que retêm e sustentam artificialmente a vida física. Tais vibrações não evitam a morte, mas retardam a mesma, submetendo o desencarnante a uma carga maior de sofrimentos. Isso é um erro na nossa vida. Isso é o maior erro que a gente pode cometer com um familiar nosso, um amigo nosso, alguém que está próximo. Ficar aprendendo. É por isso que existe a melhora da morte. O que eles chamam de melhora da morte? É aqueles momentos em que o moribundo está no hospital, está na cama em casa, ele dá uma melhoradinha daqui. Oi, nossa, estou me sentindo tão bem. E aí sai meu avô estava com câncer no pulmão. Aí de repente ele começou a falar, não estava falando direito, começou a falar. E todo mundo. Aí meu pai foi trabalhar, né? De manhã. Daí um pouquinho, a minha avó foi lá, já era, tinha ido. Minutos. Por quê? É a melhora da morte. Melhora para tirar você dali e vai embora, vai para casa. Porque os espíritos estão trabalhando e você não deixa. A gente não deixa. Então, nessa hora, qual é o melhor remédio? Chorar, se desesperar, descabelar? Prece. E ter entendimento que a gente vai se encontrar. Desde que você tenha condições. Ou a pessoa que está desencarnando. Se você for para o buraco e ela for para cima, ou vice-versa, não vão se encontrar. Né? A mãe do André Luiz só encontrou ele depois. Ó. Ele encontrou ela depois. Passa, por favor. Recurso infalível. Controle das emoções e sentimentos de confiança promove o desligamento sem traumas. Olha lá, a família, ó, tá vendo? Chorando. Vejam bem. Chorando. Está aqui o desenho chorando. Isso é inevitável. A gente precisa disso. Porque senão a gente também seria uma pessoa, seríamos frios. Tá? O choro, liberar tudo aquilo, né? O sentimento, a saudade. Mas o desespero na hora do enterro, como a gente vê, não. Na hora da desencarnação, não. Na hora do problema no hospital, não. Principalmente quando tem um acidente, como a Ju perguntou, que a gente vai falar já. Não se desespere. É a missão, é a designação daquele espírito nessa vida. Vamos lá, Ju. Então, nessa hora, é a oração. É o que eles estão fazendo ali. Algumas situações de morte. Então, vamos entrar nisso, vai. Algumas situações que podem. Por que morrem as flores? Natural, é o título do livro, tá? Nesse capítulo. É a morte natural. É aquele momento em que o corpo já não aguenta mais. E o espírito já está cansado e querendo voltar para casa e não consegue. Então, são os órgãos vitais que já não têm mais a vitalidade que tínhamos quando 18, 20, 30, 40. E a partir de 50 já começa. Eita! 50. Ou você acha que não? Ainda tô... Tem 61 e estou bem. Eu tô ótima. Aí vem com aquelas coisas no braço aqui, na mão, né? Não consigo pegar amigo. Pega o microfone para mim. Não, então é a morte natural, gente. É aquele momento em que o corpo precisa deixar o espírito sair. Tá? E é o que a gente espera de todos nós, né? Que aconteça isso. Tá? Acidentes. Olha que engraçado. Jogo perigoso é o nome do título do livro. Dessa parte onde ele explica isso. Jogo perigoso. Por quê? Vamos botar isso aqui. Olha lá. Duas crianças. Não, é um só. O outro é um espírito. O espírito está apavorado. Ele sabe o que vai dizer. O cachorro sai da frente. Olha lá. Curva perigosa.
Entendeu? Se eu tenho perigoso, alguma coisa. E vem um caminhão. E aí, ó. Isso é uma bicicleta, mas imagina, a Ju perguntou de um acidente de carro. É a mesma coisa, gente. Então eu vou ler aqui rapidamente. Acidentes costumam causar perplexidade aos envolvidos, tanto quem desencarna como quem fica, né? Que repentinamente se observam fora do corpo, expulsos pela ocorrência brutal. Não está esperando desencarnar ali, está bem de vida, jovem às vezes, maioria jovens que nesses acidentes da bebida e tudo mais. A reação é muito variável, dependendo do estágio de amadurecimento espiritual, de apego material, de paz interior e de entendimento de cada um. Olha o que ele fala aqui, paz interior, né? Interessante isso. Devemos entender também que muitos acidentes podem ser situações de provas ou expiações, mas prevalece a imortalidade da alma. Ali é uma situação de prova ou expiação? Não. Ali é abuso. Ali seria um suicídio. Imprevidência que leva a um suicídio indireto. Ali é um suicídio indireto. Você está num... Eu não vou falar avião, porque todo mundo tem medo de avião, mas estatisticamente o avião não é o meio mais perigoso. É o ônibus. É o ônibus. É o ônibus. Pode procurar nessa estatística, bota no Google para você ver. É o ônibus. Ou veículo. Porque, né? Tem acidentes toda hora. E não é toda hora que um avião cai. Tá aí. Então, acidente de ônibus, cai numa ribanceira. Aquele acidente que aconteceu no Paraná, a chuva, eu passei por ali uma semana antes, gente. Um sábado antes. Passei naquele lugar ali. E vem o morro todo, e soterra não sei quantos carros, joga um caminhão enorme, carregado, lá embaixo. São provas, são expiações. É um acidente coletivo, que a gente vai falar. Vamos lá. Tragédias, mortes coletivas ou tragédias. Nós já entramos no assunto, então. É a preparação do mundo espiritual. Aí fala assim, não, aquele morro caiu porque a espiritualidade lá puxou e jogou em cima dos caminhões. Não. Quem fez aquilo? O homem. Porque na insanidade de fazer uma pista e gastar menos, mas ganhar mais, ele corta o morro e não faz uma preparo lá em cima. E a natureza cobra. A água busca o seu caminho. Cobra. Entendeu? O Alphaville, lá atrás onde eu moro, 2, aterrou uma fazenda. Passava um córrego que tinha peixes. Peixes, para se pescar peixinhos pequenos. Mataram o córrego, jogaram para o rio do Valão. O que está acontecendo agora? Está minando água no nosso condomínio onde a vala passava. Nós mantivemos, o nosso condomínio mantém a vala. E limpa, hoje estava lá limpando. Meninos cortando mato. Está minando água. Vai chegar uma hora que quem construiu ou que foi construído ali por baixo pode afundar. Daqui a anos. Tá? Então, mortes coletivas ou trágicas está no meio, no caminho de cada um. Mas vejam bem, lá no edifício nos Estados Unidos, por exemplo, teve gente que precisou comprar um band-aid para colocar no calinho do sapato. Outro, era o dia dele levar um lanchinho, esqueceu, voltou, foi na padaria comprar um lanchinho. O avião veio bater e não foi. E vários outros assuntos. E é assim que se dá. Não adianta. Correu, Guto. Foi para a festa para esconder? Mesmo se a morte for trágica, se o espírito tiver um entendimento, aí sim. vai Vai sofrer um pouco a conturbação do momento, mas ele vai entender. Mas a maioria não. Então depende do entendimento. Depende do entendimento. Vamos lá. Alguns Devemos retornar. podem ser anestesiados no momento do... Deixa eu continuar, a gente está faltando 10 minutinhos só. Devemos retornar às nossas atividades rotineiras na prática do bem. Então, quando acontecer isso, a gente vai sofrer. A gente vai sentir. Principalmente quando é criança, quando é jovem. Mas a gente tem que voltar à nossa rotina na prática do bem, através, inclusive, da oração. A vida continua. Está lá o livro do André Luiz. Tá? Vamos lá. Suicídio. É a pior porta, é a fuga comprometedora que ele coloca. É a pior porta, é a pior morte, é pior tudo. Vamos tentar ajudar quem está em depressão, quem está em síndrome do pânico, quem está com problema.
para que não cometa isso comigo. Nós temos até o mês, né? Setembro Amarelo, não é isso? Tá? Então a pior porta é o suicídio. Vamos lá. Morte de crianças causam grande comoção em qualquer idade. Gente, né? A gente às vezes fala assim, pô, eu prefiro enterrar o meu pai ou meu filho me enterrar, perdão, meu filho me enterrar do que enterrar um filho. E eu sou um. Olha, eu peço a Deus todo dia, mas todo dia de manhã e todo dia de noite. Todo dia de noite. Para que não aconteça isso comigo. Eu tenho que enterrar um filho. Porque toda vez que eu vejo um noticiário de um pai enterrando o filho, eu choro. Eu não tenho vergonha de falar, eu choro. Porque eu me coloco na posição daquele pai. Eu me coloco na situação, naquele momento daquele pai, faço uma oração para ele, para a mãe, sem conhecê-los. Porque eles precisam desse alento. Porque é muito difícil. Eu não passei por isso, mas tenho amigos que passaram dias atrás. Vamos lá. Então causa grande comoção em qualquer idade. Mas há um resgate, há uma necessidade da volta, e a gente não entende isso. E detalhe, os livros dizem, o Espiritismo fala, no livro dos Espíritos, que quando uma criança retorna nova, é porque ela passou aquele tempo necessário para aquilo ali. Para ela passar para um outro estágio da vida dela como espírito e depois reencarnar. E talvez na próxima reencarnação ela dure 100 anos. Mas, por exemplo, como acontece isso? E eu preciso falar. Bebê. Às vezes o bebê morre no parto, dias depois. Principalmente aqueles que vêm com anencéfalos, vêm com deficiência, vêm com problemas sérios e que não sobreviveriam muito tempo. Esses podem ser os suicidas, podem ser aqueles assassinos da época de Roma, da Idade Média, mas principalmente os assassinos, os suicidas, porque ele tirou a vida, às vezes faltando meses, às vezes faltando dias para desencarnar, e tirou a vida dele mesmo. Então ele tem que recompor aquele momento, mas ele não pode, para uma outra reencarnação, pulando aquele pedaço. Então ele vem, passa aquele momento que faltava, volta, se prepara e volta. Tá bom? Vamos lá. Aborto, também um dos atos mais cruéis do ser humano. Olha aquela cena. Eu tive uma amiga, outro dia eu mostrei isso para ela chorou. Mas eu tive que mostrar. Porque ela me perguntou, tive que mostrar. E a gente acabou de estudar no livro do André Luiz, no nosso lar, aquela senhora que tentou entrar no nosso lar e tinha os abortos que ela fazia. Os abortos que ela fazia. Ou seja, ela não abortou nenhum, talvez, mas ela fez 58. 58 abortos ela praticou. Tirou a vida de alguém, as mães iam lá. Então o responsável ela e responsável a mãe, talvez o pai, talvez quem deixou. Tá? Então é um dos atos mais cruéis do ser humano. Vamos lá. Solução infeliz, eutanásia e pena de morte. Eutanásia e pena de morte. Tá? São duas coisas que estão querendo implantar no Brasil. A eutanásia. Tem, inclusive, já rolando no Congresso o processo disso. Um decreto, sei lá o que eles chamam lá, para isso. E aí, o aborto também. Está lá. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar vários projetos de vários deputados para legalização do aborto e da eutanásia. Pena de morte talvez não, mas deve ter algum aluno que já deve ter colocado isso lá. E no início da palestra você falou, e nós falamos isso no estudo ontem, né? O quanto é importante esse tempo da doença, enquanto a pessoa está doente, para se arrepender, aí vem a eutanásia e tá interrompe. Aqui. Obrigado por ter lembrado. Está aqui. O que acontece? Eutanásia e pena de morte. Então, se aquele médico ali, está moribundo, não. Talvez os dias que ele passasse em coma ali fossem os momentos que ele precisava para se colocar em si, se equilibrar, ver todos os seus erros e pedir perdão a Deus. Porque ele está no corpo, o espírito está limpo. E ele está acima dele um pouquinho, talvez. Então é o momento que é necessário. O coma é necessário para esse equilíbrio. As doenças, tá?
Agora, o cara vai lá e dá uma injeção letal, ele está ali no pleno pedindo socorro. Socorro! Interrompe essa oportunidade. Pedido de socorro. Pena de morte. Imagina, ele sabe que ele vai levar um tiro ali, por exemplo, uma agulhada, alguma coisa assim, um choque. Ele não tem tempo nem de fazer uma oração. E talvez naquele momento ali, ele conseguiria. E aí ele é morto. Enfermidades. Então a gente precisa passar por certas enfermidades, que a gente já comentou, vou pular rapidinho isso aí, para que a gente resgate alguma coisa. Qualquer que seja ela. Eu convivo com 4 hérnias de disco desde os 18 anos de idade. A hérnia de disco nasceu comigo? Não. Carreguei sacos de arroz e feijão quando entrei na marinha erradamente. Errado. Todo bolzão lá, né? Fortão. Não sei aonde, né, Bruto? Era magrelo pra caramba, baixinho, magrelo. Se achava o tal. Pegava aquele saco de arroz assim, sem abaixar sempre, e jogava aqui, ó. Pum. Ganhei 2 aqui, uma aqui e uma lá embaixo. Ou seja, está estragado. Estou estragadinho. Estraguei o corpo. Já sei que eu vou ter que voltar numa próxima e fazer algo melhor com o meu corpo. Já sei disso. Já me foi falado. Tá bom? Vamos lá. Pode começar? Pode. Ah, sua hora está chegando, Guto. Sensibilidade especial para prever ocorrências futuras. Às vezes o espírito é tão evoluído que ele prevê. A minha vozinha sabia. A minha vozinha sabia. Porque eu liguei para lá, eu morava aqui, ela morava lá, e naquela época não tinha celular, aquela coisa toda. E eu liguei no domingo, pedi. E a minha intuição, hoje eu estou ouvindo ela, tá? Hoje eu ouço. Por isso que eu falei isso para vocês agora. Estava aqui me martelando, eu falei. Então, eu liguei para lá e falei para minha mãe, mãe, eu tinha que ligar na vizinha porque não tinha telefone em casa. Mãe, eu quero falar com a avó. Aí meu pai começou a falar comigo, estava lá vizinho, telefone da vizinha. Quero falar com a minha mãe, foi lá, chamou minha avó. Aí meu avô tinha desencarnado 2 meses antes. Aí ela, quando que você vai vir? Eu falei assim, avó, eu não tenho certeza, mas eu vou ver se eu consigo ir agora no dia da criança, que é feriado, né? Ela, ó, não venha depois de outubro, venha antes de novembro. Por que, avó? Porque minha hora está chegando, eu quero te ver antes de eu ir embora. Ir embora para onde? Você vai mudar para onde? Vou mudar para o céu. Desse jeito. E foi. Dia 25 de novembro. E eu consegui ir no feriado para falar com ela. Então, ela sentiu. Tá? Ela não tinha mediunidade, bom, pelo menos a gente não percebia. Não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nem contar dinheiro direito. Tá? Quando mudava o dinheiro, coitadinha, era uma dificuldade. Vamos lá. Doar ou não doar órgãos? Transplantes. Gente, eu tinha coisas para falar. Não dói. Não dói. Fazer transplante. Não dói. Doar órgãos. Não dói. Mas, dependendo da condição materialista de quem doa, lá na vida espiritual vai sentir falta dele. Tá? Vai sentir falta. Então, tem uma convicção de que doar um órgão na vida, no corpo, você não vai sentir. Tem gente que doa pulmão, doa rim e ele se restabelece, principalmente o rim, fígado, né? Então não dói. Ou desculpa, não, o rim não se restabelece, é o fígado, né? O fígado. Perguntei aqui para alguém da área de saúde. Os universitários. Então, gente, estou pensando na minha meia, no meu coração, na minha lua, não sei o quê. Doar ou não doar? Eu dou ou não dou? E aí é de cada um. Mas é um dos atos mais singelos que se existe. Infelizmente, eu tive hepatite, eu não posso doar sangue. Eu tive hepatite C, eu não posso doar. É uma das minhas tristezas. Hoje mesmo no carro eu ouvi que estão precisando de sangue, não posso. Meu avô doava, meu pai doa, ainda com 80 anos. Não querem aceitar, mas ele insiste. Ele diz que o sangue engrossa, aí tem que doar. Vamos lá. Vamos lá. Sentirei dor ou falta de órgãos? Já comentei, né? Crematório. Interessante. Cremação. Se eu estiver vivo e sentir o fogo que me queimar, se você for materialista, você vai sentir. Infelizmente. Tá? Infelizmente vai sentir. Se for materialista. Se for espiritualizado, se entender a morte, não vai sentir nada porque você não vai estar ali. O espírito não vai estar ali. Quem vai ser queimado é o corpo, não o espírito. Mesmo assim, para os espíritas, Emmanuel, através de Chico, no programa Pinga Fogo, em 74, ele diz 72 horas. Para aguardar 72 horas. Então, se você conhece alguém que não é espírita, tenta, de alguma maneira, pedir para aguardar esse tempo.
Vai pagar para ficar lá? Vai. Mas tenta, né, ajudar. Porque se não é espírita, pode não entender a morte. Pode, porque tem gente que entende. Minha avó entendia, não era espírita. Né? Então, pede-se para ficar essas 72 horas, 3 dias, depois que desencarnou. É o dia do velório, mais 2. E depois vai lá e crema. Né? E que no futuro, eu estava lendo, no futuro a cremação vai ser o hábito do ser humano. Vai ser o hábito. Porque, vejam bem, gente, como é que não deve estar poluído essa área do cemitério quando se enterrava no chão? Hoje já é diferente ali. Já tem um cemitério vertical. Mesmo assim, se você for lá, o cheiro, você não consegue ficar muito tempo ali. Eu fui enterrar meu sogro aqui no Brasil, é horrível. A sensação é horrível, os mosquitos, tudo ali é horrível. Tá? Então, imagine a água dali de baixo. Não é? Vai ser feito um sistema de... Mas você acha que ele tem? Você acha que a maioria dos cemitérios tem? Então, isso será o futuro. Tá? Porque não vai haver espaço também. Né? Vamos lá. Velório. Isso é interessante. Funeral ou concurso de piada? Ai, meu Deus, acabou, Marcelo. Funeral, mas eu preciso falar. Funeral ou concurso de piadas? Gente, eu presenciei pessoas conversando sobre, a Maria Helena estava comigo, conversando sobre receita de bolo, receita de comida, do funeral. Outros dão gargalhada, outros vão para debater. Pasmem, já o dinheiro que está ali guardado na poupança, os documentos, a casa, existe. Brigas. Tem um livro que eu não lembro agora, acho que é de André Luiz, que fala que no velório já começaram a discutir sobre como é que chama? O espólio do moribundo ali. E ele vendo aquilo ali. Meu Deus, eu criei essas pessoas para isso? Vamos lá. Então, no velório, gente... lembrei. Maristela comentou comigo quando mandou a musiquinha hoje para eu ver se estava gostando da musiquinha ontem, né? Ela falou assim, eu quero essa música no meu velório. Aí eu virei para ela e falei assim, então eu vou colocar ela no meu pendrive, porque eu já tenho um pendrive. Eu sempre falo isso, eu tenho um pendrive com músicas espíritas para no dia do meu velório botar. Eu não quero ver ninguém chorando. Eu vou estar ali, tá? E vou puxar o pé. Vou puxar a orelha, tá, Juliana? Eu puxo. Tá? Aí sai correndo. Eu quero a musiquinha lá, nada de choro, musiquinha. Mas a música espírita ali para a gente, né? Para ficar tudo tranquilo, calma. Então, a gente pode botar uma musiquinha. O Richard Simonetti fala isso no livro, que a gente devia botar ali as flores, aquela coisa toda, e uma musiquinha. Vamos lá. E oração, é claro, né? Preces. Bom? Olha lá. Vamos. Velório ideal, leitura edificante, com postura, música suave. Não é para dançar, mas ali, você batendo um papo, os espíritos estão se congraçando ali, estão ajudando, né? E ali a retirada do espírito daquele corpo está acontecendo ali naquele momento. O do meu sogro, graças a Deus, foi tranquilo. Apesar que foram 2 horas só por causa da Covid, mas foi assim. Vamos lá. Só não teve a música. Foi uma dancinha suave no meu pode. Expor o significado da morte. Em vez de ficar se lamentando, explicar o que é a morte. Que a morte não existe, que a gente passa para o outro lado. Né? De uma forma, dependendo da situação, se não for espírita, né, tem que saber. Local correto para o culto à memória, flores à saudade. Então, em vez de ficar se desesperar depois, Violetas na Janela é um livro que fala sobre isso. A mãe colocava uma violetinha, todo dia eu regava ali para a filhinha. Olha lá, bota a foto, olha lá a mulher, o marido botando a foto. Ainda bem que não mataram o homem dessa vez. Toda vez é o homem que morre, e a mulher está lá. Aí, ó, o homem está sorrindo, a mulher também, botando uma florzinha para ela. Tá? Então, para a gente ter memória. Não há necessidade de estar toda hora lá chorando no túmulo. Quem está lá é o corpo. O espírito está ali contigo. Ó. Ali, ó, sentado lá no móvel. Vamos lá. Ali contigo ou fora dali, né? Também tem isso. Flores para a vida. Vamos lá. Imortalidade da alma. Passaporte. Tá? Sorrindo, passaporte para a vida. Então, a alma é imortal. O espírito é imortal. O corpo não. Tá, Guto? Estou falando com o espírito Guto. Sobrevivência do ser após a morte do corpo é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Alguém duvida? Ih, tem um ponto de vírgula ali errado. Vamos lá. Alguém duvida disso? Não. Que é um princípio básico? Vamos lá. Temor da morte. Chegou a hora. Não adianta. Vai chegar a hora, você vai ter que ir. Então não tema a morte. Não tema a morte, Guto. Ela vai estar naquele baile, não vai mais ao baile.
Fique em casa, que aí você tem seus parentes para te ajudar. Tá bom? Respondendo então à questão lá no início, vamos lá. O que acontece no momento derradeiro da morte? Iremos para regiões espirituais com as quais nos sintonizamos pelo pensamento, pelo sentimento e pelas atitudes. Está respondido? Você perguntou para mim, para onde que eu vou? Vai depender de você. A região espiritual é sua. Busca ela. Vai lá. Quem irá nos receber? Olha aí. Possivelmente nossos amores. E sem dúvida nossos mentores. Nossos amores não significa que seja minha família, minha mãe, meu pai, namorado, esposa, mulher. Não. Alguém pode ser alguém de outra reencarnação que está ali para te receber. Desde que você tenha condições. Porque o André Luiz não teve. A mãe dele estava ali insinuando para ele e não conseguia. Né? Então vamos lá. Se prepare então. O medo da morte não se justifica, porque ela não existe. Passa aí. A morte não existe, pois somos imortais. A hora que eu estava ouvindo a música, praticamente é essa frase. E ela fala, eu gravei uma frase para falar aqui, mas não era para falar, que eu esqueci. Que ele fala aqui não é para ter medo, porque ela vai vir, não tem jeito. Na música fala bem isso. Então a morte não existe, pois somos imortais, nós somos espíritos imortais. Nós não morremos. O que morre é o corpo. E a maior dificuldade do ser humano, não vou nem dizer dos espíritas, a maior dificuldade do ser humano hoje em dia, ainda, é saber diferenciar que quem morre é o corpo e não o espírito, e não a alma. Tá? Essa aí. Tiramos aí então do livro dos espíritos, vai passando. Quem tem medo da morte, isso não é, seu inferno depois da morte. Imagens escaneadas, não, tudo bem, imagens escaneadas do livro Quem Tem Medo da Morte. Tá bom? Edson, Richard Simonetti dizia que não precisamos ter medo, não temos que ter medo da morte, sim cuidado com o viver. Cuidado. Nunca esqueci quando eu vi. A gente não precisa ter medo da morte, sim cuidado com o viver. Ele tem uma coisa também que ele falou uma vez numa entrevista lá numa palestra na cidade lá. Um médico dali da própria cidade, era espírita e tal, e quando ele passou mal, ele ligou para o Richard em Bauru. Richard, pelo amor de Deus, na primeira oportunidade, vem aqui em Mitinga, me dá um passe, me dá não sei o que, porque eu vou desencarnar. Meu amigo, mas você é um espírita? Todos nós vamos desencarnar. Não, mas, cara, eu me preparei tanto, mas eu estou aqui tremendo de medo de morrer. E o Richard disse que deu uma gargalhada no telefone. Tá bom, eu vou aí. Aí daí 2 dias ele foi lá, conversou, leu o evangelho, não sei o que, deu um passe e tudo e tal. O médico ainda durou 20 e poucos anos. Boa noite.